Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga graça e paz, seja bem-vindo. Diga shalom. Explica aí para o seu irmão o que significa shalom. Paz, prosperidade, favor. Quando você declara isso, você está declarando a paz do Senhor, amém? Que excede todo entendimento, a paz que nos traz descanso. Que essa seja a paz sobre a sua vida. Nessa noite, irmãos, quero dar continuidade à palavra da semana passada. Quem estava aqui semana passada? Quem não estava, está lá no Spotify, no YouTube, nosso canal tem lá a palavra. Todo domingo tem a palavra. Em breve nós vamos começar a colocar as palavras dos jovens também. Cadê os jovens aí? Nos sábados, a cada 15 dias tem culto. Lá também tem as palavras do culto de casais, culto de homens, de mulheres. Então acompanhe lá, siga nossas redes sociais também. Lá tem tudo. Irmãos, e eu quero dar continuidade. Semana passada nós falamos sobre vencer o engano. Muitas vezes quando nós somos enganados, nós caímos em ciladas, em iscas, em armadilhas, e muitas vezes contaminamos o nosso coração. E eu disse semana passada, só para recapitular, que ser atacado é inevitável, mas ser atingido é opcional. Irmãos, nós não temos controle sobre as pessoas. Você não tem controle sobre o que as pessoas vão falar de você, mas você tem controle sobre o que você vai receber ao seu coração. O poder de ser ofendido não está em quem fala ou quem faz a injustiça, mas o poder de ser ofendido está em quem recebe. E por isso que você precisa aprender a guardar o seu coração, porque ser atacado é inevitável, mas ser atingido é uma decisão sua, é opcional. Você permite ou não permite? Existe um ditado que diz que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Isso, resumindo, ser atacado é inevitável. Pessoas vão falar, vão fazer injustiça, mas ser atingido é uma decisão, é opcional. Por isso nós precisamos guardar o nosso coração. E a ofensa, como eu disse, ela tem muito mais a ver com quem está recebendo do que quem está falando. E o perdão, irmãos, ele é importante porque o perdão não é para liberar a vida do seu irmão, o perdão não é para liberar quem te fez uma injustiça, o perdão é para liberar a sua vida. Perdão, é interessante que perdão não é sentimento, perdão é decisão, é posicionamento. Importante também frisar que perdão não é amnésia. Quando você perdoa, você não esquece. Você vai ter uma cicatriz lá. A diferença não é que você vai esquecer, mas a diferença é que você vai olhar, você vai lembrar que tem uma marca, mas não vai doer mais, porque você está curado. Isso é perdão, mas é uma decisão, é um passo. Eu contei um tempo atrás que eu tive um acidente de moto, que eu tomei, eu não lembro, 20 e poucos pontos na perna, eu não lembro nem os detalhes, mas todas as vezes que eu olho para minha perna, eu lembro que teve um acidente, mas não dói mais, por quê? Porque já está resolvido. O perdão é exatamente isso, irmãos, não é você, nem me lembro mais, você vai se lembrar muitas vezes, mas você nem vai mais fazer questão dos detalhes, porque aquilo não importa mais, está resolvido. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, versículo 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Existem estudos, é interessante que nós estávamos falando sobre isso no GC segunda-feira, e tudo isso por exemplo não estava nem na palavra, foi no desenvolvimento do GC que eu acrescentei. É interessante que nós vemos estudos que diz que uma pessoa ressentida, uma pessoa amargurada, ela traz danos, doenças. Eu não sabia, mas eu estava estudando essa semana, eu vi um estudo científico dizendo que há índices de mais infartos acontecendo em pessoas que não perdoam. Por quê? Porque ela está sofrendo, ela está amargurada, ela está triste, ela está com aquilo angústia na vida dela. Então há um estudo que diz que pessoas que não perdoam, pessoas que vivem amarguradas, muitas vezes têm um sério problema ou até mais risco de infarto. Interessante também que pessoas que não perdoam, muitas vezes, elas vivem o quê? Muitas sequelas, depressão, ansiedade, sintomas de falta de resolver o passado. Interessante, nós vemos também estudos que dizem que pessoas amarguradas, muitas vezes com câncer ou outras situações, onde fere ela fisicamente por causa de algo não resolvido. Então a falta de perdão não prejudica a pessoa que te prejudicou. A falta de perdão não prejudica quem te fez mal, mas a falta de perdão trava e prejudica a sua vida. Talvez você ache que não perdoar
é um direito seu porque a pessoa não merece. Mas quem merece é você. Você precisa perdoar para resolver a sua vida. É que às vezes a gente acha, na nossa ingenuidade, que eu não perdoar quem me fez mal, eu estou punindo ela. Não, você está punindo você mesmo. Você está prejudicando você mesmo. Você está paralisando você mesmo. Por isso nós precisamos entender que o não perdoar é como você tomar todo dia uma gota de veneno e esperar que a pessoa morra. Não, quem está morrendo não é ela. Muitas vezes ela está vivendo a vida dela, mas quem está morrendo é você mesmo. O que nós precisamos aprender, irmãos, é que lidar com pessoas é você aprender a lidar com as diferenças. Pessoas são diferentes. E muitas vezes você fica magoado, triste, angustiado, porque você cria uma expectativa que a pessoa faça aquilo que ela nem tem o perfil de fazer. Porque você faria, então faça você. Então, um exemplo, muitas vezes eu atendendo, muitas vezes eu vejo conclusões de pessoas falando, pastor, aquela pessoa, ela nunca mais foi minha amiga, porque já faz 3 fotos que eu coloquei no Instagram e ela não curtiu nenhuma. Irmãos, a rede social não define você. Às vezes você está tirando conclusão se a pessoa valoriza a sua amizade ou não pela rede social, é sério isso? Se você for amigo da Gisele, você está lascado. Porque às vezes eu marco a Gisele e depois de 3 dias ela vai falar, você me marcou em alguma coisa? A Gisele nem olha a rede social. E o problema é que muitas vezes, um exemplo, eu estou dando esse exemplo, porque você cria uma expectativa, você curte tudo, você posta tudo, você marca todo mundo, e você tem a expectativa que as pessoas vão te marcar, vão curtir, vão comentar. Tem pessoas que nem ligam para a rede social. E muitas vezes a sua definição de amizade é a rede social. A rede social não define ninguém. Até pelo contrário, a rede social você cria um personagem onde você só está bem, você nunca está mal, quando você quer mostrar vantagem. Ou em outros casos extremos, você quer se vitimizar e mostrar que você é o coitadinho. E você só quer mostrar que você é injustiçado. Então nós precisamos entender que isso não define a gente e não define os nossos amigos. Nós precisamos amadurecer ao ponto de entender que a falta de perdão, a falta de resolver um problema, não está prejudicando a pessoa do seu lado, está prejudicando você mesmo. Por isso nós precisamos aprender sobre isso. E eu disse que essa semana eu ia continuar a palavra, iria falar sobre 2 tipos de pessoas que existem na igreja. O primeiro tipo de pessoa é aquela que foi ofendida verdadeiramente. De fato, você foi ofendida, de fato te injustiçaram. E mesmo assim, abrindo parênteses, você não tem o direito de ficar dessa forma, porque você está prejudicando você mesmo. E o segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que acha que foi injustiçada, acha que fizeram um dano para ela, acha que maltrataram ela. E nós vamos falar sobre isso hoje, mas antes disso, quero convidar meus amigos da equipe de teatro, da igreja local, para mostrar algo que nos ensina sobre essa questão de, muitas vezes, tirar conclusões precipitadas, tomar decisões precipitadas em algo que na verdade nem aconteceu. Então nessa noite eu quero falar sobre 2 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoas que existem na igreja, nos nossos relacionamentos. Aquela pessoa que foi ofendida verdadeiramente e aquela pessoa que acha que foi ofendida. Eu quero começar pelo segundo ponto. A pessoa que acha que foi ofendida. Quantos entenderam aqui essa encenação? A Isa, ela estava tomando algumas decisões precipitadas a respeito da Cindy, baseado no que ela achou, do que ela pensou, o que pareceu. Mas, na verdade, depois ela viu que era uma decisão precipitada, uma conclusão precipitada, porque, na verdade, a Cindy, ela estava sendo generosa de dividir o que ela tinha. Inclusive, no último, ela dividiu o que ela tinha. E muitas vezes, gente, a nossa vida é dessa maneira. Nós tiramos conclusões precipitadas a respeito de pessoas, porque nós imaginamos, pensamos, ouvimos, pareceu, fiquei sabendo, disseram. Isso é muito sério, porque muitas vezes aqueles que acham que foram prejudicados, que eles acham que foram ofendidos, tomam decisões precipitadas, tomam decisões, tiram conclusões, criam preconceitos sobre pessoas, e esse é um problema. Algo que eu aprendi para a minha vida, irmãos, se você tem alguma dúvida sobre alguém, não fala para alguém, vai direto na pessoa. Porque nós vemos um problema muitas vezes. Muitas vezes o Evandro chega para mim e fala, eu sou seu amigo, então eu vou te falar. Você nem sabe, mas eu vi o Josa estava falando tal coisa. E qual o problema dessa geração? Qual o nosso problema muitas vezes? De vez eu pegar, sério, o Josa falou isso sobre mim? De vez eu chegar e, Josa, seguinte, o Evandro me procurou e falou que você estava falando isso a meu respeito, é verdade? Ele falou, não é. Pronto, vamos resolver. Então vamos chamar o Evandro, vamos resolver. Mas a gente faz isso? Não, o que a gente prefere? Sério, Evandro, obrigado, você é meu amigão, hein?
Amaral, você nem sabe, o Josa, cuidado, não confia nele não, eu fiquei sabendo. Muitas vezes a gente tira conclusões sobre pessoas injustas. Nós criamos um cenário injusto. E muitas vezes a gente acha que a gente foi injustiçado, a gente acha que a gente foi ofendido, e nós começamos a distribuir isso, compartilhar isso. Falar mal de alguém, irmãos, ou você falar a respeito de alguém de uma forma injusta, é como você pegar um travesseiro de pluma de ganso, e você subir num telhado, e você abrir ele, rasgar ele, e espalhar toda a pena, toda a pluma de ganso lá, e depois falar, não, não era isso. Ah, perdão, gente. Vai resolver? Você vai conseguir recuperar tudo que você falou? Você vai recuperar tudo que foi espalhado? É muito fácil, irmãos, quando a gente fala de todo mundo e na hora que, estava errado, tá bom, desculpa. É muito genérico isso, nós precisamos entender a seriedade que tem isso. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 6, 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e 7 que ele detesta ou abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Irmãos, isso é muito sério. Testemunha falsa que espalha mentiras e provoca discórdia entre os irmãos é o famoso chamado fofoqueiro. É aquele, não vou te falar nada não, mas você sabe que eu sou amigo, né? É aquele que finge estar te agradando, mas da mesma maneira que ele faz com você, ele vai fazer com o outro. E isso é um perigo, porque fofoqueiros são aqueles que semeiam discórdia, eles lançam venenos, lançam iscas e geram um problema que depois você não sabe resolver porque você ouve as pessoas erradas muitas vezes. E aí que entra o segundo ponto, aqueles que acham que foram ofendidos. Por quê? Porque quando você ouve um amigo, aquilo vira lei. Mas todas as vezes que você ouvir alguém falar, se você tem algo contra, vai até a pessoa e tira a conclusão. Um dia, eu lembro, quando eu era líder ainda lá em Mauá, uma pessoa chegou para mim e falou, eu não suporto aquela pessoa, não gosto dela. Eu falei, você já falou isso para ela? Ela falou, não. Eu falei, então você vai falar. Então procura ela, você vai falar para ela. Você quer resolver isso? É com ela, não é comigo. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Para de querer ser aterro sanitário. Seu ouvido não é aterro sanitário. Seu coração não é aterro sanitário. Para de ouvir, eu sou amigo, eu ouço. Não, você está emprestando seu ouvido para destruir alguém. Muitas vezes tem muita gente ofendida porque você pensa que foi ofendido, você pensa que foi maltratado, porque disseram, porque falaram, porque conversa de corredor. E o problema disso é que muitas vezes a gente tira a conclusão. Falaram para mim que o João estava falando, e daí eu vejo o João conversando lá no corredor, o que eu vou falar? Está falando de mim. Você fica inseguro, você fica com seu coração travado, você fica paralisado. E eu disse que quando você está ofendido, você paralisa a sua vida, você não avança. Então nós precisamos entender, irmãos, que muitas das vezes é um problema que é um mal entendido, é uma mentira lançada, é uma discórdia entre irmãos. E normalmente é uma informação até que tinha fundamento, mas lançada fora de contexto. Muitas vezes até uma verdade, mas chega no momento que chega totalmente distorcida. É como um telefone sem fio. Quando você era criança, quem já brincou de telefone sem fio aqui? Eu chego para a Lili e falo, Lili, a banda foi maravilhosa, meu. Eu só percebi que em uma música, de vez de tocar a nota dó, tocaram a nota ré. Só isso, mas o resto foi perfeito. Daí vai falando. Quando chega lá no cara, você fala, eles acertaram só uma nota, o resto foi tudo ruim. É uma distorção de informação. E muitas vezes nós tomamos conclusões da nossa vida por informações incorretas ou distorcidas. Por isso, irmãos, eu quero te lançar um desafio. Você está chateado com alguém? Disseram, eu fiquei sabendo. Pode ser seu melhor amigo. Fala, não, vou resolver. Não, não fala que eu falei não. Se você falou, a gente vai resolver. Uma coisa que eu criei para a minha vida. Se você não quer resolver, não me fala. Porque quando eu souber, agora virou um problema que eu preciso resolver, senão Deus vai cobrar de mim. Se eu não sei, irmãos, eu estou em paz. Mas se é um problema que chegou em mim, eu vou ter que resolver, eu vou ter que sentar e resolver. Se você quer contar algo, mas não quer que a pessoa conte para ninguém, então não conta. Porque se você não é corajoso para falar, pode falar que foi eu, o quanto que isso é uma verdade? Porque você está disposto a resolver um problema, então para de ficar de dissensões, problemas, intrigas, fala a verdade, fala para a pessoa. Se você tem problema com alguém, procura a pessoa. Vai resolver você falar para o irmão? Não, não vai resolver.
Se você está chateado com a Dani, não adianta você chegar e falar para a Glaucia não vai resolver, ela não é advogada. Você é advogada? Não, não é advogada da Dani. Então, irmão, você está chateado, vai na fonte. É que é muito cômodo a gente procurar a pessoa que, ela me entende, ela me ouve. Toma cuidado com isso. A maioria das vezes, quando há ofensa, é porque nós criamos conclusões erradas, tomamos decisões erradas, ouvimos pessoas erradas, e muitas vezes nós vamos contaminando o nosso coração. E o problema disso, irmãos, é que quando nós contaminamos o nosso coração, nós nos fechamos, tiramos conclusões erradas, julgamos pessoas injustamente. Isso é um sério problema. E quando você está ofendido, é mais ou menos como você colocar, pensa assim, a ofensa é como você pegar um sapo e colocar ele na chaleira morninha. Enquanto está morninho, está gostoso. Mas ele vai cozinhando, ele nem percebe, quando vê, ele morreu. A ofensa é exatamente isso, parece gostoso o que está te falando, você gosta de ouvir, você empresta seu ouvido, você até se alimenta disso, porque no fundo, quando você está se achando injustiçado, ou você acha que você é vítima, você gosta de ouvir. Ai, me conta mais. Sério, falaram isso também? Ai, tá vendo? É por isso. Você gosta disso. Nós gostamos disso. Mas guarde seu coração. Porque isso é mais ou menos o que? Você vai morrendo aos poucos. O diabo, ele não vem vestido do mal para te destruir, ele vem com coisas boas. Porque se o sapo, você pegar o sapo e colocar ele numa água fervendo, ele vai dar um pulo na hora, porque ele identifica que aquilo é um problema. A nossa vida é a mesma coisa, se vier algo absurdo, opa, peraí, isso não, sai. Mas se vem algo mais ou menos, tá. Olha o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus 7, 15. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Irmãos, os falsos profetas, eles não vão vir vestido de mal, vão vir vestido de diabo, vão vir vestido de eu vim para te prejudicar. Os falsos profetas vão ser aqueles, você sabe que eu estou aqui para te entender, né? Os falsos profetas vão ser aqueles, sério, fizeram isso com você? Eu não acredito, eu faria diferente, eu jamais faria isso com você. O falso profeta é aquele que muitas vezes vai ser aquele bonzinho, aquele que te entende em tudo, aquele que nunca te corrige, aquele que nunca vai dizer que você está errado. O falso profeta é aquele que muitas vezes vai falar, pois é, se você sair, eu saio junto. É aquele amigão. Mas o verdadeiro amigo é aquele que fala, irmão, avalie os dois lados. Será que você também não errou? Então nós precisamos avançar, irmãos. Toma cuidado com que tipo de conversa você tem. Toma cuidado com os corredores. Semana passada eu falei que os falsos profetas muitas vezes estão na fila do supermercado, aquela notícia que te ouve, te contamina e você sai e fica ruminando aquilo a semana inteira. Os falsos profetas muitas vezes estão, com todo respeito, perdão para as irmãs, os irmãos que trabalham em salão de beleza, mas salão de beleza é um perigo se você não guardar seu coração. Porque muitos marcam o cabelo para fazer só para saber da notícia dos outros. Então nós precisamos guardar o nosso coração, entender que se nós não colocarmos Deus, muitas vezes nós estamos contaminando a nossa vida. Esse é o segundo tipo de pessoas que tem na igreja. Pessoas que acham que foram ofendidas. E por que eu digo isso, irmãos? Nessa noite é uma noite que você tem uma oportunidade. Se tem algo que está te incomodando, procura a pessoa certa. Vai até ela e fala, eu fiquei sabendo. Não é disseram, quem falou? Porque as pessoas têm coragem de falar, mas as pessoas não têm coragem de assumir que falou. Você quer resolver algo? Seja sincero, faça uma avaliação, você não é criança. Se alguém chegar para você e falar, eu vou te contar algo, mas não conta que eu te falei, será que ela é tão confiável assim? Porque se é tão fundamentada essa verdade, não tem problema ela falar, pode falar que eu ouvi, é verdade isso. Então avalie isso, irmãos. Eu falo isso, irmãos, porque eu tomei uma decisão na minha vida para resolver a minha vida e viver bem. Tudo que me incomoda, tudo que parece, eu vou até a pessoa e falo, tá tudo bem? Tá mesmo? Eu não quero ter dúvida no meu coração, irmãos. Eu não quero viver minha semana ruminando, lamentando, será que eu fiz alguma coisa? Não. E sabe qual é o problema, irmãos? Muitas vezes você está injustiçando alguém, porque a pessoa nem sabe. Eu falo, o que eu fiz para ela? Ela está diferente comigo, não fiz nada. Então fala a verdade, procura ela. Muitas vezes nós estamos nesse segundo ponto. Pessoas que acham que foram injustiçadas, pessoas que acham que foram ofendidas. Mas na verdade não é bem isso. Por isso nós precisamos estar bem resolvidos para cuidar da nossa vida. E o primeiro ponto, de fato, aquelas pessoas que foram maltratadas. De fato, aquelas que foram injustiçadas. Irmãos, eu não tenho dúvida que você entrou aqui nessa noite, talvez em algum momento da sua vida você foi injustiçado. Talvez em algum momento da sua vida você foi prejudicado. Mas isso, irmãos, deixa eu deixar claro, não justifica você fechar seu coração e viver dessa maneira.
O nosso problema é que quando nós somos injustiçados, nós temos a tendência de se isolar e de fechar o nosso coração para tudo. Nenhum relacionamento mais presta, nenhum pastor mais presta, nenhuma igreja mais presta, nenhum chefe mais presta, nenhuma empresa mais presta, nenhum governo mais presta, porque nós temos a tendência de generalizar tudo aquilo que um dia marcou a nossa vida. Então, se você se frustrou no relacionamento, a tendência é que você venha generalizar: casamento não presta, se relacionar não presta, liderar não presta. Por isso nós precisamos tomar cuidado, porque uma ofensa não justifica você fechar o seu coração, irmãos. É claro, você tem que avaliar e amadurecer, porque não é para qualquer um que você pode abrir seu coração. Mas nós precisamos sondar e cuidar disso. Irmão, você não tem o direito de ficar ofendido, de verdade. Você não tem o direito de se sentir maltratado, porque o seu coração não é aterro sanitário. E isso não vai fazer mal para a pessoa, vai fazer mal para você. Ou seja, então vamos mudar o nosso ambiente, vamos mudar a nossa forma de expressar, vamos mudar aquilo que nós fazemos, os nossos hábitos. Se falam mal do seu cônjuge, corte. Se fala mal do seu líder, corta. Se fala mal da sua vida, corta. Para de dar brecha, porque isso destrói os seus relacionamentos. Então nós precisamos entender isso, porque lembra que eu disse que somente você tem o poder de paralisar o que Deus tem para você. Somente você pode bloquear a sua vida. E eu disse semana passada que essa palavra primeiramente foi para mim alguns anos atrás, porque eu me vi em situações que eu estava ofendido. E eu vi nas duas situações. Muitas coisas realmente foram ofensas verdadeiras, pessoas fizeram mal para mim. Mas também tinham muitas situações que eu achei que eu tinha sido ofendido, eu achei que tinham feito algo e era algo do meu coração, era algo que eu pensei. Por isso nós precisamos avaliar isso e tomar cuidado com isso. E eu quero usar o exemplo nessa noite sobre José. Quantos lembram de José do Egito? José do Egito, ele tinha todos os motivos para deixar a ofensa entrar no coração. Mas se ele deixasse a ofensa entrar no coração, ele não teria chegado onde ele chegou. Preste muita atenção nisso. Ninguém tem o poder de impedir o que Deus tem para você, a não ser você mesmo. Nem o diabo, nem o seu irmão, nem os seus pais, nem os seus filhos, nem mulher, nem homem, nem criança, ninguém tem poder de paralisar o que Deus tem para você, a não ser você mesmo. Então tome cuidado. José, ele tinha todos os motivos para paralisar e falar: não quero mais. Mas diante de cada teste, foi um teste onde ele deu respostas positivas para ele avançar. Nós vemos a história de José, que José era um filho preferido, ele era alguém querido, mas nós vemos que ele teve um sonho. Quantos lembram? E diante daquele sonho, ele tem um sonho que os irmãos iriam se prostrar a ele e os pais também. E diante daquilo, parênteses aberto, claro que não é sobre isso a palavra, mas há uma imaturidade de José que ele conta como querendo mostrar isso como uma vantagem. E isso causa um ciúmes, uma discórdia entre os irmãos. Mas diante de tudo isso, não justifica. Os irmãos fazem o quê? Criam inveja, ficam achando que ele está se vangloriando e querem prejudicar ele. E diante de tudo isso nós vemos o quê? Que José, ele então, os irmãos bolam um plano. A princípio queriam matar, mas no final vendem ele para os ismaelitas e ele passa 10 anos trabalhando para Potifar. E diante daquele trabalho que ele faz para Potifar, há um momento que ele é injustiçado novamente. E a esposa de Potifar então tenta se deitar com ele, e ele, muito correto, muito certo na palavra, nos princípios, ele nega, e diante de ser correto, ele é injustiçado mais uma vez. Ela acusa ele de ter feito algo que ele não fez, que era tentar se deitar com ela. E mais uma vez José é injustiçado, e ele vai parar na prisão, e fica na prisão mais 2 anos. E diante daquilo há uma situação que aparece então o copeiro e o padeiro, e há um sonho para ser revelado. E quando eles chegam e ficam sabendo que José poderia revelações, ele diz: não, eu não revelo, mas é o meu Senhor. Ele reconhece a grandeza de Deus. Agora, irmãos, se coloca no lugar de José. Você foi injustiçado, seus irmãos não acreditaram em você, seus irmãos te prejudicaram, onde você trabalhou você não foi valorizado, você foi parar na cadeia. Diante de uma oportunidade para se expressar e parecer com Cristo, você reclama ou você diz: eis-me aqui, Jesus? Porque isso define onde você vai chegar. Se você permitir que a ofensa entre no seu coração, ela vai paralisar a sua vida. Imagina se José tivesse ofendido e falasse: eu não, vai procurar meus irmãos. Não é eles que são melhores, não é eles que são queridinhos, vai lá atrás deles. José teria sido reprovado no teste.
Irmãos, diante da injustiça, diante das situações que a gente não concorda, é um teste para nós sermos aprovados e continuar a obra de Deus. Irmãos, quantas vezes nós somos injustiçados e o que nós fazemos? Justiça própria. Eu não conta mais comigo. Enquanto eu servia, valia, né? Agora eu não sirvo mais. Nós agimos pela nossa força. Se José tivesse feito isso, ele não teria chegado onde ele chegou. Ou seja, irmãos, nós precisamos aprender a não deixar a ofensa entrar no nosso coração, porque quando a ofensa entra no nosso coração, paralisa a nossa vida. Pare de colocar condições, e se? E se meu pai tivesse falado isso? Se o pastor tivesse feito isso? E se o líder tivesse feito isso? Se o meu chefe? Se não. Independente da situação, confie em Deus, permaneça. Não mude o seu caráter por causa de alguém que não fez o que era para ser feito. Jesus, diante de uma situação que ele se encontra com Judas, ele beija Judas e fala, meu amigo. Enquanto isso ele sabia que Judas estava traindo ele, mas Jesus não muda o comportamento, o caráter dele por causa do caráter e comportamento dos outros. Você está mudando quem você é por causa dos outros. Se José tivesse entrado nesse jogo, ele não estaria onde ele chegou. Nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos, porque ninguém pode destruir o chamado de Deus na nossa vida. É por isso Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados e amam a Deus segundo o seu propósito. Tudo coopera, até as injustiças, porque as injustiças são testes para você amadurecer, para você avançar, para você crescer. Lembra que eu disse semana passada, irmãos, que se você só se parece com Cristo quando tudo dá certo, quando você concorda com tudo, você não se parece com Cristo. Sabe qual que é o momento de você se parecer com Cristo? Quando você é injustiçado, quando você não concorda, quando você passa por uma situação que você não consegue compreender, e assim você se parece com Cristo, continua fazendo o que Cristo faria. Foi isso que José fez. José tem um teste, 12 anos injustiçado, 12 anos que acontece um sonho e nada está dando certo, e aparece uma oportunidade, revela o nosso sonho. Irmãos, o que nós faríamos no lugar? Seja sincero. Eu não conta mais comigo, estou cansado, não aguento mais, agora já era, esquece. Isso é um sintoma de alguém que está ofendido. Se José tivesse feito isso, ele nunca chegaria no palácio falar sobre alguém que era um servo de Deus, alguém que se parecia com Deus, alguém que tinha sim, uma resposta de esperança, de fé, alguém que revelava sonhos diante do Senhor. Ou seja, num tempo de injustiça, num tempo de prisão, num tempo de calabouço, José está o quê? Se parecendo com Jesus. Ou seja, nada que acontece na nossa vida pode ser motivo para nós não nos parecermos com Jesus. Até porque é melhor estar na prisão, é melhor estar num calabouço com Jesus, do que você estar no palácio sem a presença dele. Nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós vamos ser injustiçados, muitas vezes nós vamos ser motivo de darem risada, motivos de chacota, mas não tem problema, nós precisamos continuar firmes, porque nós não estamos aqui para agradar homens, estamos aqui para agradar o Senhor. O problema é que muitas vezes você está mais preocupado em agradar a pessoa que está do seu lado do que agradar o que Jesus quer fazer. Muitas vezes você está mais preocupado a ser leal a homens do que ser leal a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 37, versículo 19 e 20. Muitas vezes nós paralisamos por causa disso, irmãos, porque nós estamos mais preocupados com pessoas do que Deus. No momento que José tem uma palavra de Deus, no momento que José tem um sonho, tem um chamado, essa é a resposta. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, quem? Os irmãos, aqueles que ele mais confiava. Lembra que eu disse semana passada que você vai se frustrar com os mais pertos? E agora? Venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa destas cisternas e dizermos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha um coração, irmãos, lembra que nós falamos que tem vários estágios de ofensa? A ofensa vem o ódio, a amargura, vem a vingança, vem o ódio. Os irmãos deles não estão felizes, os irmãos não estão felizes com a situação de ele ter um sonho, um chamado. Então qual que é a resposta deles? Uma vingança aonde? Vamos fazer isso, quero ver então aonde vai dar os sonhos deles, será que é isso mesmo? E nós precisamos aprender com isso, irmãos, porque ninguém pode destruir o chamado de Deus na nossa vida, ninguém
pode destruir aquilo que Deus tem para nós. Agora imagina, muitas vezes os homens, a gente muitas vezes paralisa, sabe por quê? Porque a gente está mais preocupado com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Nossa, ninguém me elogiou, ninguém me aplaudiu, ninguém me falou obrigado. Se José tivesse paralisado por causa disso, irmãos, ele nunca teria sido quem ele foi. Nós precisamos aprender com tudo isso, porque a ofensa impede de nós vivermos o que Deus tem para nós. A ofensa, ela paralisa a nossa vida. Se José tivesse deixado a ofensa entrar no coração dele, ele não teria chegado onde ele chegou. Você precisa entender isso nessa noite. Talvez muitas coisas da sua vida paralisaram, porque você deixou uma ofensa entrar no seu coração. A justiça própria está falando mais alto, a sua razão está falando mais alto, mas o perdão, está faltando perdão, está faltando você olhar para Jesus. Porque todas as vezes que a sua razão e a sua justiça própria falar mais alto, está faltando Deus, e Deus não vai poder fazer nada. Porque a graça de Deus alcançou o pecador, a graça de Deus alcançou o falho, mas a graça de Deus é para quem reconhece, a graça de Deus não é para quem tem justiça própria. Quem tem justiça própria acha que não precisa. Então nós precisamos entender isso e deixar o Senhor entrar no nosso coração. Muitas vezes muitas coisas paralisaram na sua vida, porque faz tempo que você fechou seu coração. Você criou uma barreira, você fugiu, e a tendência muitas vezes quando nós estamos ofendidos é nos isolar, é nos afastar, porque nós achamos que todo mundo vai machucar a gente. Então nós precisamos entender isso, é claro, irmãos, isso tem que gerar uma maturidade no nosso coração. Tem problema que você não pode contar para qualquer um mesmo. Tem vitória que você também não pode contar para qualquer um. Nem todos vão se alegrar com você, e nem todos vão ficar tristes com você. Então você precisa ter discernimento disso, mas você não pode permitir que a ofensa ela paralise a sua vida. José teria todos os motivos para falar, justamente meu irmão, quem eu mais esperava apoio, não vou mais fazer a obra de Deus. Foi isso que José fez, gente? Não. Agora você já parou para pensar quantas vezes você para de fazer o que Deus te chamou por causa de pessoas? Faz sentido ou não faz? Deus tem culpa disso? Deus tem culpa por causa de pessoas que te frustraram? Deus tem culpa por causa de pessoas que não fizeram o que você esperava? Isso justifica nós pararmos o que Deus nos chamou um dia, irmãos. Muitas vezes nós vamos pensar em desistir, mas o que nos faz permanecer não é o aplauso, não é o parabéns, mas é Jesus. Por isso, irmãos, nem o aplauso ele pode me contaminar, como também nem a crítica, porque tudo isso eu tenho que saber lidar, porque não é isso que importa, mas é Jesus. E a ofensa, ela te impede de viver o propósito de Deus. Quantos já ouviram falar aqui sobre o mar da Galileia e o mar morto? É interessante, irmãos, que ambos, tanto o mar da Galileia quanto o mar morto, eles recebem água do Rio Jordão. O Rio Jordão é água doce. O mar da Galileia, apesar de ter o nome mar, ele não é mar, ele é água doce também. E o mar morto, apesar de ser água salgada, ele não é considerado mar porque ele não tem ligação ao oceano. Então qual que é interessante essa história, irmãos? Porque os dois, eles recebem água do Rio Jordão. Ambos, a água vem sobre eles. E o mar da Galileia, ele deságua novamente para o Rio Jordão. Mas o mar morto, ele recebe a água e ele retém. E isso nos ensina algo, irmãos. Enquanto o mar da Galileia é cheio de vida, de peixe, vegetação, tantas outras coisas, o mar morto, apesar de hoje ter estudos que existem algumas bactérias que geraram e há vida lá, o nome já diz, mar morto, não tem vida, não tem abundância. Ele retém. E sabe o que isso nos ensina, irmãos? A nossa vida é dessa maneira. Muitas vezes nós somos como o mar morto. Por causa de uma ofensa nós recebemos, mas porque nós ferimos o nosso coração, nós retemos. E todas as vezes que nós retemos o que Deus tem, nós paralisamos a nossa vida. Gera morte. Nós precisamos ser como o mar da Galileia. É aquele que recebe e também deságua, dá. Mas nós não podemos ser como o mar morto, aquele que está recebendo, mas por causa de uma ferida, por causa de uma mágoa, parou de dar. Porque quando você para de dar, você para de ser abençoado. E eu não estou falando isso financeiramente, estou falando em todos os sentidos. Coração, de servir. Sabe por quê? Quando você está ofendido, você perde a alegria de alegrar, de abençoar. Você perde a alegria de ser igreja. Você perde a alegria de compartilhar. Você se fecha. E é exatamente isso que acontece com o mar morto. Ele está recebendo, mas ele fecha. Ele retém. Quando você fecha seu coração, é isso que acontece na sua vida.
Você paralisa a sua vida, você retém e você para de prosperar, você para de avançar, em todos os sentidos. Muitas vezes seu ministério parou porque gerou uma ofensa no seu coração e você se fechou. Muitas vezes seu casamento paralisou porque gerou uma ofensa no seu coração, você paralisou. Em tantas outras áreas que você pode identificar aí, Deus falar com você em algumas áreas que talvez você virou um mar morto. Um dia você estava recebendo, estava dando. Um dia você estava sendo cheio e estava enchendo. Mas de repente, por causa de alguma situação, você parou de abençoar, parou de dar, parou de deixar fluir. E você paralisou. Isso gera morte. Muitas vezes você entrou aqui hoje, você precisa voltar a ter vida. Você precisa tirar toda a obstrução que paralisou a sua vida, o seu ministério, o seu coração, os seus relacionamentos. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos ofendemos e nós fechamos nosso coração. E quando nós fazemos isso, nós permitimos que iscas, armadilhas, elas nos pegam e nos paralisam. Eu quero encerrar essa palavra dizendo: ninguém tem o poder de paralisar sua vida senão você mesmo. O poder da ofensa não está em quem fala, o poder da ofensa não está em quem faz o mal, mas o poder da ofensa está em quem recebe. Por isso você permite. Se você vai ser alguém abundante, que vai continuar recebendo vida e vai continuar dando vida, ou você vai ser alguém que vai paralisar seu coração. Deus está distribuindo, Deus está dando ainda, mas você reteve seu coração e você parou de gerar vida, você parou de abençoar, você parou de fluir, você parou de frutificar. Queria te convidar a fechar seus olhos nessa noite.